um vídeo essa semana falando sobre os pagamentos retroativos e alguns inscritos me pediram para fazer um vídeo sobre o bloqueio do Auxílio Brasil, já que uma galera do Auxílio Brasil foi bloqueada nesse novo processo de focalização. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre o bloqueio, como desbloquear e quais são os tipos de bloqueio. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, fica nesse vídeo, porque eu tenho certeza que tem informações muito importantes e muito relevantes para te ajudar a voltar a receber o seu benefício. Mas antes de a gente começar, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente traz aqui todos os dias, ok? Então vamos lá, o que interessa. Primeiro que vocês precisam entender que o bloqueio é uma forma de você não receber o Auxílio Brasil, porém é uma forma bem mais tranquila, porque se você consegue resolver a sua pendência, você volta para o programa. Podemos dizer assim que o bloqueio é uma pendência que tem no seu cadastro e ele fica restrito até você regularizar essa pendência. E dentro do rol dos bloqueios lá na lei do Auxílio Brasil, existem muitas coisas. Vou citar os principais, que é o que costuma mais bloquear as pessoas, que é o caso de mudança de endereço, o comprovante de vacinação dos filhos não está correto, quando existe a frequência escolar da criança não está correta, quando a pessoa começa a trabalhar e não informa no CRAS que começou a trabalhar, quando a pessoa aumenta a sua renda até R$ 525 por pessoa, mas não informa no CRAS também, quando a mudança de nome, quando a mudança... Essas são coisas assim mais básicas, sabe? Porque quando a gente fala de cancelamento é bem mais pesado. Mas são essas situações, eu vou deixar até a instrução normativa aqui que fala sobre os tipos de bloqueio para vocês darem uma olhada lá na listagem do que pode bloquear e o que não pode, para você entender. Então, primeiro ponto, gente, pra gente tratar do bloqueio, a gente tem que entender o porquê desse bloqueio. Porque como eu já falei pra vocês, existe uma lista gigantesca lá na lei falando sobre os bloqueios, são muitas causas. Então, primeiro você precisa identificar sobre esse bloqueio. O que é? Como que eu faço para resolver? E como é que você vai fazer isso? Entrando em contato ou com o CRAS, porque o CRAS pode te passar essa informação. Ah, Catiane, mas o CRAS diz que não tem. Má vontade da parte deles, eles não querem informar. Eles têm sim, porque tem no sistema. Por que você sabe disso, Catiane? Porque lá na lei diz. Lá na lei que fala sobre o Auxílio Brasil, eu tô deixando aqui nos comentários, já mostra até no sistema onde que o gestor vai ver e identificar qual é a sua pendência no cadastro. Eles não passam muitas vezes porque eles não querem passar, tá? E vocês podem verificar com o CRAS ou com o Ministério da Cidadania, através do 121 e do Telegram. Antes de fazer qualquer atualização no seu cadastro para resolver bloqueio e cancelamento, você tem que entender isso, tá? Tem que entender qual é o tipo de situação e eles vão te passar, olha, você ficou bloqueado porque sua filha faltou tantos dias no colégio. Aí você vai resolver a pendência, vai no CRAS atualizar para poder liberar o seu cadastro, tá? Muitas pessoas têm sido bloqueadas porque começaram a trabalhar e falaram assim, ah, o presidente falou que eu não preciso, que quem começa a trabalhar continua recebendo. Sim, continua, mas você precisa ir até o CRAS informar que você está trabalhando, porque se você não informar, acaba agindo como má fé. Entendeu? Então, e aí gera um bloqueio na sua conta até você resolver. Então, vocês precisam resolver essa situação passo a passo, tá? Entender, identificar e ir até o CRAS resolver. Resolveu, Catiane, qual é o prazo? O governo, ele dá até 6 meses para fazer a liberação do Auxílio Brasil. Porém, o que eu tenho visto, gente, aí eu tô falando fora da lei, por experiência própria de meses aqui no canal. O cancelamento tem levado em média 6 meses para acontecer. Agora o bloqueio não. Quando a pessoa consegue regularizar tudo certinho, tem levado em média 2 a 3 meses para voltar ao cadastro. Catiane, mas eu já tenho mais do que isso e não voltei. Porque provavelmente pode ter alguma divergência, alguma pendência no seu cadastro. Nesse ponto, eu acho que a culpa não é sua. Deveria existir um aplicativo dentro do Auxílio Brasil, ou até mesmo dentro do Cadastro Único, que te digam quando você está com alguma pendência e quando você não está. Porque às vezes a pessoa fica totalmente no escuro tentando entender porque não tem informações do CRAS e não tem informações do Ministério da Cidadania. Mas como a gente não tem, não vamos deixar passar o seu benefício e você correr o risco de ser cancelado. Então vai olhando, vai analisando, verifica lá a renda, verifica tudo certinho quando você sair da atualização. Pra quê? Pra poder você não correr o risco de ficar muito tempo na fila. Porque a maioria das pessoas que eu vi que ficou mais de 6 meses foi porque o CRAS não resolveu a situação, não resolveu a sua pendência. Então, por favor, atenção nesse ponto. Não existe fórmulas mirabolantes.
Se você seguir esse passo a passo, você com certeza vai ser desbloqueada muito rápido. Primeiro ponto, identificar a causa do bloqueio. Segundo ponto, resolver a causa do bloqueio. Ou resolver a questão da frequência, ou a questão vacinal, ou a questão do pré-natal, ou a questão do endereço, ou informar no CRAS que você está trabalhando. Segundo ponto, ir até o CRAS. Vai até o CRAS, faça a atualização. Ah, Catiane, mas eu já fiz no Ministério da Educação. Faz no CRAS também, novamente, porque aí já reforçar. Terceiro ponto, saiu da atualização, começa a confirmar com o 121 se foi feita a atualização. Verifica os dados, verifica o seu nome, endereço, dados da sua família, o tempo que colocou que você trabalhou antes de receber o Auxílio Brasil. Você consegue consultar isso lá na parte de ficha completa dos membros da sua família, tá? Porque fazendo isso não tem erro, é desbloqueio na certa. Se você foi bloqueado, quanto tempo, qual é essa situação e por que ainda não houve desbloqueio? Comenta aqui embaixo porque sua opinião é muito importante. Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.